Boa noite. Criminosos invadem clube de tiro e furtam mais de 10 armas em São Lourenço da Mata. Polícia prende um dos suspeitos. Os problemas no metrô do Recife, paralisações deste ano superam as do ano passado e passageiros sofrem com serviço sucateado. Carreta tomba após atingir Kombi, parada de ônibus na BR-101 em Abreu Lima. Acidente deixou o trânsito lento na rodovia. Motoristas de ônibus enfrentam adoecimento por depressão devido ao estresse e à violência na rotina de trabalho. Fórum reúne especialistas e empresários para discutir o futuro da energia e os rumos da transição energética em Pernambuco. E ao vivo a celebração do aniversário de Miró da Muribeca no Muafro. O museu tem programação em homenagem ao poeta. Quem depende do metrô do Recife convive com falhas que prejudicam a rotina de milhares de passageiros. Só neste ano já foram 9 interrupções na operação, por descarrilamento, problemas na sinalização, queda de energia e falta de trem. Quem depende do metrô para chegar ao trabalho, à escola ou a uma consulta médica, por exemplo, já se acostumou com uma frase que ninguém gosta de ouvir. O metrô parou. Já aconteceu de quebrar comigo, eu estava entre a Estação Barra e Werneck, eu fui andando a pé pelos trilhos, eu e o pessoal que estava no vagão, foi horrível, horrível. Até o início do mês, o sistema já registrou 9 interrupções. Diferente do ano passado, quando protestos e um incêndio marcaram as paralisações, agora o que tem chamado a atenção é a instabilidade da infraestrutura, com falhas que têm impactado a operação dos trens quase que diariamente. Sensação horrível, tanto ir como para voltar para casa, para a residência. Sofrimento, a gente fica devendo hora no trabalho, transtorno total. O ano começou com a parada do ramal Camaragibe em fevereiro, por causa da queda da rede aérea. Em março, um trem descarrilou próximo à estação Joana Bezerra, mas foi a partir de junho que os problemas se tornaram mais frequentes. Em apenas 2 meses, foram 6 paralisações. Houve mais 2 descarrilamentos. Falta de trens para manter a operação, falhas na rede elétrica, problemas no sistema de sinalização, curto-circuito e queda de energia. Na terça-feira desta semana, mais uma ocorrência. A linha Centro parou depois de problemas operacionais, somados à redução do número de trens disponíveis. Antes da interrupção, os ramais Camaragibe e Jaboatão já funcionavam em via singela. Ou seja, quando os trens usam apenas um dos trilhos para seguir e voltar. Embora as causas das paralisações variem, a insatisfação dos passageiros é sempre a mesma. Muito quente, o povo tudo desmaiando aqui dentro do metrô, desde a estação do Camaragibe. A gente vem morrendo, se acabando aqui dentro. Indignada, né? Pagando passagem cara e passando por isso. É horrível, todo dia assim, sucateados, telhados quebrados, nada funciona direito aqui. A gente se ferra todos os dias. Hoje, 12 trens circulam no sistema. Segundo a CBTU, o número ideal para garantir a operação plena seria de 15 composições de metrô. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos diz que tem trabalhado para reduzir as ocorrências, realizando manutenções e intervenções na rede. E diz que medidas estão sendo adotadas para evitar novos problemas. A rede aérea nossa tem 40 anos, já era para ter sido trocada totalmente. Então a gente está fazendo vários serviços. Estamos trocando dormentes, estamos trocando trilho e a rede aérea num segundo momento. Mas a gente tem esse problema porque foi se acumulando devido à falta de investimentos para melhorar a qualidade do metrô do Recife. A gente sente, com o passar dos anos e a falta de recursos, a empresa foi se deteriorando por conta de que é um sistema que tem uma peculiaridade única. Tem que ter bastante investimento para manter a qualidade e os serviços operando em alta e a gente já falou do tamanho, mais de 4 bilhões que a empresa precisa para voltar aos patamares dos anos 80, 90 e até 2000. O metrô do Recife passa por um processo de privatização que prevê a concessão da administração do sistema à iniciativa privada por 30 anos. A nova gestão deve começar no ano que vem. Pernambuco tem cerca de 12 mil motoristas de ônibus em atividade. No dia a dia, esses profissionais enfrentam os desafios da mobilidade urbana e também a violência, no trânsito e dentro dos coletivos.
A rotina de pressão e estresse tem impactado na saúde mental da categoria. Este motorista de ônibus deixou de fazer o trajeto que repetiu durante anos. Hoje, ele não consegue mais sentar ao volante e pediu para não ser identificado porque teme ser prejudicado no trabalho. O bandido pulou a catraca do ônibus e, assaltando, ele não tem paciência, assim, de esperar, levando os pertences, agressivo, entendeu? E a gente é vítima da violência, né? O assalto aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. Desde então, ele convive com depressão e ansiedade e faz parte de uma estatística que aumenta a cada mês, a de motoristas de ônibus afastados do trabalho por problemas de saúde mental. Porque a gente teme por nossa vida, a gente teme. Nossa integridade e psicologicamente, a gente não tem condição de estar ali. Não tem, entendeu? Psicologicamente não consegue. Os números ajudam a explicar essa realidade. Nos últimos 6 meses, 427 motoristas foram assaltados, 52 sofreram agressões físicas, 224 agressões verbais e 2.600 estão afastados pelo INSS. A questão da saúde mental, que tem afastado esses trabalhadores no decorrer desses anos, é uma situação muito preocupante, porque muitos deles vão e não voltam mais. Em Pernambuco, 12 mil rodoviários trabalham como motoristas de ônibus. Eles enfrentam calor, barulho, ônibus sem ar-condicionado e um trânsito cada vez mais lento. Para o sindicato, essa soma de fatores ajuda a explicar o aumento dos afastamentos. E quem mais precisa de apoio acaba enfrentando outro problema: a dependência do INSS. Só que tem um problema: as contas não param de chegar. E quando o indivíduo vem receber o dinheiro do INSS, meu amigo, ele já está devendo muito mais. O sindicato mantém atendimento jurídico e psicológico aos rodoviários, mas defende que as empresas também criem programas de apoio à saúde mental dos motoristas. Tínhamos que ter um olhar clínico para essa mão de obra. Se investe, claro, nos ônibus, para que a sociedade tenha um conforto, mas também deve se investir na mão de obra. A psicóloga Suzana Arruda Cavalcante diz que o desgaste físico e mental faz parte da rotina dos motoristas. Para ela, cuidar da saúde mental dos motoristas e melhorar as condições de trabalho não é apenas uma questão de bem-estar. Como sabemos que o trânsito de Recife é bem caótico, existem muitas possibilidades que as empresas elas podem estar colocando dentro de pautas. Então, eles também precisam desse acolhimento, desse olhar com mais respeito, com mais cuidado, com empatia. A MOB Brasil, empresa associada à Urbana PE, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco, disse que realiza durante todo o ano campanhas voltadas para a saúde mental dos trabalhadores e que mantém um serviço de apoio à saúde física e mental que pode ser solicitado pelos rodoviários e seus familiares. Mais uma carreta se envolveu em um acidente aqui na região metropolitana do Recife. O veículo tombou na BR-101 Norte, em Abreu Lima, por volta das 6h30 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, que atingiu uma Kombi e ainda bateu em uma árvore e em uma parada de ônibus. Ele relatou que passou mal ao volante e o teste do bafômetro deu negativo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mas o trânsito seguiu complicado no trecho, com uma das faixas interditadas no sentido João Pessoa. A polícia investiga um crime ousado que aconteceu em São Lourenço da Mata. Cerca de 10 homens invadiram um clube de tiro e furtaram pelo menos 15 pistolas. O Centro de Treinamento Tático de Pernambuco funciona há 8 anos e tem 800 associados. É destinado à prática de tiro esportivo, treinamentos e cursos de formação de atiradores. Segundo o presidente do clube de tiro, 10 homens armados invadiram o local na madrugada de ontem. De acordo com informações apuradas pela TV Globo, os criminosos chegaram por uma área de mata, cortaram a energia elétrica e o sistema de segurança eletrônica. Eles tiveram acesso a um dos cofres e levaram pelo menos 15 armas,
munições e outros produtos controlados. O armamento furtado pertencia ao clube e a atiradores que frequentam o estabelecimento. Assim que os criminosos desligaram o sistema de segurança eletrônica, a polícia militar foi acionada. Durante as buscas na área do clube de tiro, os agentes se aproximaram de um carro estacionado próximo ao centro. O motorista tentou fugir, mas os policiais conseguiram impedi-lo. No interior do veículo, os policiais encontraram um carregador de pistola calibre 9mm, 5 munições do mesmo calibre e 2 aparelhos celulares. Eles apreenderam o automóvel. O motorista foi preso em flagrante. Em depoimento, ele informou à polícia que receberia R$ 150 para levar 3 homens até as proximidades do centro de treinamento e depois ajudá-los na fuga. A polícia continua na busca das armas e dos criminosos, mas nenhum suspeito de ter invadido o clube de tiro foi preso até agora. O Centro de Treinamento Tático de Pernambuco declarou que está colaborando com as investigações e que reforçou os protocolos de segurança. Uma operação policial cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e operação ilegal do serviço de internet. A primeira prisão se deu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, durante a primeira fase, digamos assim, da deflagração dessa operação. E durante essa busca e apreensão domiciliar, o investigado estava de posse de uma arma de fogo de forma ilegal. Ele já praticou outros crimes, inclusive já cumpriu pena em presídio federal, e ele foi preso em flagrante por esse crime de posse ilegal de arma de fogo, e ele diretamente envolvido com o tráfico de drogas, com esse grupo criminoso investigado. A segunda prisão se deu no mesmo ambiente operacional em que esse grupo criminoso atua, ali na região da Ver8, em Olinda, e por outro crime, pelo crime de receptação qualificada, em razão do serviço de internet irregular, utilizando-se de equipamento de outras operadoras de forma ilegal e de forma desautorizada. Então, na prática, a polícia havia planejado, essa operação, e quando chegou à comunidade lá do V8, vocês disseram na área do Varadouro, encontraram essa irregularidade também na relação com a internet, né? Exatamente, tudo planejado, tudo com levantamento prévio, com a ajuda das empresas, em que existia já um mapeamento de irregularidades na região. Essas empresas não conseguiam entrar na comunidade sob pena de ameaça, de pessoas do crime, e aí dessa vez a polícia, junto com a polícia militar, o BOP deu um importante apoio operacional para a equipe do DENARC. Nós conseguimos fazer o trabalho, permitir que as empresas fizessem o trabalho de fiscalização, de retirada de equipamento irregular, e durante esses trabalhos a gente identificou que de fato na sede da empresa existia guarnecido esse material que foi apreendido também. Existe relação, então, com o grupo criminoso investigado pelo tráfico de drogas ali na região, em Olinda, no Varadouro, V8? A respeito dessa prática irregular de internet, nós não podemos afirmar que existe uma relação direta. O que existe é um padrão, identificado pela polícia em outras investigações, dessa prática de monopólio desse serviço essencial. Mas, para esse caso concreto, as investigações ainda não precisam revelar uma relação direta que a gente ainda não tem como afirmar. A investigação segue, inclusive porque o foco é a organização criminosa de tráfico de drogas, né? Exatamente, a investigação segue. O foco é descapitalizar a asfixia financeira desse grupo criminoso que pratica a lavagem de dinheiro com base no crime antecedente do tráfico de drogas na região. Depois do intervalo, o evento que reúne no Centro de Convenções advogados, magistrados e ministros para debater os desafios da advocacia. O N2 volta em instantes. Até já. A rotina do Judiciário está em debate na Conferência Estadual da Advocacia, que acontece em Olinda. O evento discute principalmente o papel da profissão diante das novas tecnologias. A conferência acontece simultaneamente em 3 auditórios do Centro de Convenções em Olinda. Com o tema Advocacia 5.0, o evento discute tecnologia, inteligência artificial e democracia nos serviços jurídicos. Levando em consideração a proximidade das eleições, neste segundo dia a programação foi pensada para debater o direito eleitoral. As oportunidades e as precauções que devem ser tidas esse ano para que a democracia seja sempre respeitada e o voto limpo seja possível. Lembrando que a OAB de Pernambuco
instituiu o Comitê de Acompanhamento das Eleições. A gente quer estar perto desse ano, ajudando a sociedade, capacitando a advocacia e levando informações corretas e transparentes. Proteção de dados, criminalidade cibernética e liberdade de expressão também são temas abordados. A expectativa da organização da conferência é fortalecer o debate sobre o futuro da justiça e preparar os profissionais para as transformações que já estão acontecendo na área. Mais de 60 palestrantes e cerca de 2.000 advogados e advogadas estão inscritos. O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho falou sobre a função da Justiça do Trabalho diante das novas tecnologias e destacou o futuro do direito no setor. O crescimento da Justiça do Trabalho está diretamente associado à tecnologia, à inovação, à inteligência artificial. Essas são ferramentas que estão hoje no cotidiano da Justiça do Trabalho. Aqui em Pernambuco, para se ter uma ideia, nós já temos 12 robôs em operação. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, também palestrou sobre o assunto. O reconhecimento da ludopatia não gera imunidade disciplinar automática, mas exige do direito do trabalho uma linha fina entre o dever patronal de encaminhamento médico e a responsabilidade do trabalhador por faltas funcionais quando ele tem discernimento do que está fazendo. A conferência segue até amanhã com uma programação de palestras que vão abordar democracia constitucional, reforma tributária e o protagonismo feminino no meio jurídico. Alunos de direito, advogados, empresários, a sociedade civil. Quem quiser participar ainda dá tempo. Além desses painéis consecutivos, nós temos uma feira de oportunidades e negócios aqui para toda a advocacia. Ao menos 7 candidatos vão disputar o governo de Pernambuco nestas eleições. O G1 preparou uma reportagem apresentando cada um deles. Você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. São 5 homens e 2 mulheres na disputa pelo cargo. Eles foram escolhidos dentro do prazo das convenções partidárias encerrado ontem. A partir de agora, todos os inscritos como candidatos ao governo dependem da confirmação das candidaturas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo limite para que o Tribunal Regional Eleitoral julgue esses pedidos de registro é 14 de setembro, 20 dias antes das eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. No Recife, um fórum reuniu especialistas, autoridades e empresários do setor energético para debater o futuro da energia e os rumos da transição energética aqui no estado. No celular, no apartamento ou no carro, todo mundo precisa de energia, mas a forma como essa energia é produzida está mudando. É a chamada transição energética. Um encontro nesta quinta-feira no Recife debateu o tema. O que a gente vê aqui é entender localmente Pernambuco como é que está se comportando, se estruturando para isso tudo, né? E eu, como empresário do ramo, meus potenciais clientes são a indústria, são os shoppings, são os maiores consumidores de energia para a gente economizar de uma forma geral o consumo. Representantes do setor debateram caminhos que vão da eletromobilidade ao armazenamento de energia, passando por projetos como o hidrogênio de baixo carbono e uma termoelétrica movida a etanol. E o Brasil entra nessa discussão em posição de destaque. Segundo o Balanço Energético Nacional, metade de toda a energia consumida no país já vem de fontes renováveis. Quando o assunto é eletricidade, quase 9 em cada 10 quilowatts gerados vêm de hidrelétricas, ventos, sol e biomassa. Mas ter energia limpa não basta. É preciso fazer essa energia chegar aonde ela é necessária. Especialistas apontam desafios como ampliar as linhas de transmissão, investir em baterias para armazenar a produção e encontrar um equilíbrio entre o avanço das renováveis e a importância econômica do petróleo para o país. Eu acredito muito que a sociedade privada ela precisa participar disso para mostrar o interesse, mostrar que existe tecnologia suficiente para fazer essa transição e aí essa pauta conjunta viabiliza a política pública que vai dar segurança para que o investidor venha e faça. Ou seja, hoje a gente já tem muita tecnologia que viabiliza hidrogênio verde, elétrica. Então o que a gente precisa agora realmente é tomar a decisão de assinar, de fazer a lei. A transição energética não significa apertar um botão e desligar o que já existe há tantos anos. É um processo de substituição gradual. Enquanto as fontes renováveis ganham espaço, a tecnologia também muda a forma como as pessoas consomem energia. E um exemplo dos últimos anos está nas ruas, os carros elétricos. O nome disso é eletromobilidade, a troca dos veículos movidos a gasolina e a diesel por modelos elétricos ou híbridos.
A maior parte da eletricidade brasileira já vem de fontes renováveis. Essa mudança ajuda a reduzir a poluição. Mas para acontecer em larga escala, ainda é preciso ampliar a rede de recarga e preparar a infraestrutura para esse novo modelo de transporte. O carregamento ainda é um calo, né, para os carros elétricos. Você tem hoje uma situação que você precisa passar 1 hora parado para carregar um carro, a sua carga total. E além disso, a gente tem poucas unidades carregadoras espalhadas. Mas assim, eu entendo que a própria iniciativa privada hoje está proporcionando uma grande rede de carregamento. A gente está sempre junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que a gente possa trazer investimentos na rede básica, por exemplo. Então a gente já desenvolveu junto com o FIEP, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o empresariado, investimentos em estudos e projetos para que o Estado de Pernambuco esteja sempre bem atendido pelas redes de transmissão, por exemplo. Agora 7 horas e 25 minutos, em instantes aqui no NE2, as celebrações em homenagem a São Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda. E tem também a emoção do padre que celebrou o batismo de uma bebê prematura num hospital do Recife. O NE2 volta já. NE2 de volta com uma dica de programação gratuita no Muafro. O museu reúne muita música e literatura para celebrar o aniversário de 66 anos do poeta Miró da Muribeca. Juliano Roque mostra essas atividades ao vivo. Oi, Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Estou falando um pouquinho baixo porque aqui é o tributo, a homenagem a Miró da Muribeca numa sala, né? É um momento mais intimista, um encontro de quem conhece bem a história de Miró, também quem não conhece. As pessoas estão convidadas para poder entender melhor esse universo. Nesse momento, Max, o menino do violino, está se apresentando agora. Ele traz música, ele traz textos de Miró, sempre aquela linguagem muito recifense, muito pernambucana. Fala da Boa Vista, fala da Avenida Guararapes, fala com sotaque daqui de Recife. É tão bom, minha gente. Eu tô com Lúcia Helena, ela é gestora daqui do Muafro. Miró é daquelas pessoas que vão, mas que parece que não chegam lá, né? Que estão aqui. A palavra fica, né? Pois é, essa ideia da estética urbana, né, de Miró, de traduzir o cotidiano dele para a literatura, né? E hoje aqui a gente está começando esse evento de celebração dos 66 anos de Miró, e a ideia é que a gente possa ter o Dia do Alegrismo, porque tem uma história de Miró que dizia: eu sou alegrista, né? Então é muito legal isso, perpetuar o legado de Miró, que ele possa sempre ser relembrado. É todo um evento que vai ter oficinas na escola Porto Digital, exatamente para poder os estudantes que não conheceram poder conhecer através Miró e suas facetas, né? Eu sou alegrista, e como essa palavra é bonita, não é verdade? O que as pessoas vão encontrar aqui nesse momento, tão pertinho dele? Pois é, a gente está com toda uma programação, vai ter uma abertura do site e da pesquisa sobre Miró. Eita, que bacana! Através de Wellington, o Wellington está trazendo isso para a gente. Vai ter um sarau também hoje ainda à noite, e continua também amanhã. A gente vai ter um Juliano Holanda, está na casa de Alzira, toda uma parceria. Tem coisa boa, né? Coisa boa, porque né, um artista que é nosso, do nosso Recife, a gente tem que prestar. Miró merece. Minha gente, Miró escreveu vários livros, muitos deles traduzidos para o francês, para o espanhol. As pessoas que chegam aqui, elas levam o que para casa? Pois é, ela leva toda essa atmosfera, né, de uma poesia da rua, né? A gente tem visto, assim, tem tido essa necessidade de dar continuidade a todo ano fazer essa festa. E as pessoas vêm e ficam enlouquecidas com essa ideia de poder fazer poesia, trocar. Eu acho tão bonito, Lúcia, porque agora mesmo tem um fundo musical de Reginaldo Rossi, aí vem aquele texto de Miró. E eu vou terminar essa nossa participação, porque é minha e sua aqui também,
para perguntar, você também é alegrista? Eu sou, eu adoro alegria é tudo. Eu sou pernambucana da Gema. Viva Miró, também sou pernambucano da Gema. Márcio, você não é pernambucano, mas é pernambucano de coração. És ou não és alegrista? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, viu, Lúcia? Obrigada, querido. Obrigada a todos. Juliano, Pernambuco me acolheu. Obrigado pelas informações. Um pernambucano de coração, 2 décadas aqui nessa terra abençoada. E olha, a gente mostrou ontem aqui no NE2 a história da pequena Maria, uma bebê prematura que nasceu com 570 gramas e foi batizada na UTI de um hospital. Hoje a repórter Natália Dielu conversou com o padre que celebrou o sacramento. Momento especial de muita fé e de muita emoção também. O padre David Melo, que é pároco da Matriz de São José, foi quem celebrou, né, esse batismo da pequena Maria. Padre, como foi o contato da família? Foram os avós que lhe procuraram, né? Exatamente, Natália. Após a Santa Missa, que eu celebro diariamente aqui na Matriz de São José, o avô, o seu Renato, me procurou e disse: padre, contou a circunstância, eu tenho uma neta que está com 570 gramas, está na UTI neonatal, gostaria de saber se convém fazer o batismo lá mesmo na UTI. Eu disse sim, convém que batizemos o quanto antes, né? E de tal sorte que terminou a Santa Missa e a gente foi às pressas para o hospital e lá chegando já estava como que tudo organizado, né? Toda a equipe médica nos ajudou, a família já estava nos aguardando e foi um momento, eu diria, muito solene, mas ao mesmo tempo muito simples, com muita simplicidade, né? Que naquele momento, apenas com a fórmula e um pouco de água, Maria se tornou filha de Deus. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O senhor disse que ficou muito emocionado, muito tocado também com o pedido. Muito. Eu já tinha batizado algumas crianças na UTI, a pedido dos pais. Mas, assim, nessa circunstância concreta, eu acho que foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Então, quando eu vi o tamanhozinho da pequenininha, da criança, assim, sabe, tão pequena, mas ao mesmo tempo tão cheia de vida, né? 570 gramas. Eu tinha medo de tocar, né? Então, isso marca também o coração do jovem sacerdote, que eu diria, foi um dos que mais ficaram felizes com o que aconteceu. Padre, e numa situação como essa, né, de problema de saúde, de urgência, qualquer pessoa pode celebrar o batismo? Exatamente, Natália. A igreja vê o batismo como a janela, a porta de entrada para o céu. De modo que, bom, existe uma formalidade, existe um rito, existe uma solenidade, rito de óleo, rito da apresentação de velas, mas num caso como esse, qualquer pessoa, a expressão em latim é quilibet homo, qualquer homem, qualquer mulher. Agora, olha que coisa interessante, mesmo que não tenha fé, mesmo que não tenha sido batizado, mesmo que pratique outra confissão religiosa, ela pode, fazendo o que a igreja faz, usando água e usando a fórmula trinitária, batizar validamente. Maria melhorando, se fortalecendo, crescendo, ela já está batizada, ela vai precisar voltar? Só há um único batismo. Então veja, a gente reza, todo mundo está rezando para que Maria fique boa. Quando ela ficar boa, a gente registra no livro da paróquia, mas não se faz o batismo uma vez. Só há um único batismo. O que é que ela vai fazer aqui na igreja? A gente chama complementação dos ritos. Vai ser a unção com óleo, vai ter a apresentação, mas o batismo já foi feito naquele dia bonito, na UTI daquele hospital que vai ficar marcado na história para sempre. Padre, muito obrigada, viu? Então, muita saúde para Maria. A gente volta ao estúdio. E hoje é dia de São Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda. Fiéis prestam homenagens no sítio histórico e quem acompanha ao vivo é a repórter Tiffany Barbosa, que vai trazer para a gente, você já está acompanhando aqui as imagens da Sé no sítio histórico de Olinda. Tiffany. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu pedi para o meu cinegrafista Otton mostrar para vocês a catedral aqui da Sé, porque é tão linda, não é, Márcio? Eu queria começar com isso. E olha, a missa começou a ser celebrada às 7 horas aqui. Mais cedo, às 5 horas, aconteceu uma procissão que saiu ali da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E a gente já está por aqui acompanhando, né, a missa. Agora há pouco, o nosso cinegrafista Otton gravou para vocês as imagens da procissão de entrada dos acólitos e também do dom aqui. Paulo Jackson, que marcou aí o início da celebração da missa. Eles seguiram em direção ao altar, marcando esse início da celebração. E aqui ao meu lado está Gaudêncio Leite, um
fiel que seguiu aqui, está acompanhando a missa. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, desculpe lhe interromper, viu, nesse momento. O senhor está aqui fazendo um pedido, foi agraciado? Não vim fazer pedido, eu vim por devoção, por fé e porque eu gosto de vir à igreja, sempre. Assim que eu posso, eu sempre venho na quinta-feira ou no final de semana, mas mais na quinta-feira. Então, tradicionalmente, o senhor está aqui marcando presença, a fé é muito grande. Não propriamente dito aqui, né? Eu sempre venho mais na igreja de Nossa Senhora do Carmo aqui de Olinda, porque na quinta-feira sempre tem missa. Mas hoje, como é um dia especial, aí eu vim. E aí, como é que está o coração podendo estar aqui presente? É maravilhoso, né? Ter essa presença, inclusive hoje, do bispo, né? Fazendo uma missa linda, bonita. Então, estou muito feliz. Só agradecer, né? Só agradecer. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Deixa eu falar também aqui com essa senhora. Desculpe, viu, interromper esse momento especial para a senhora. A senhora é devota, está aqui agradecendo, fazendo pedido. Já teve aí uma graça? Não, venho sempre aqui. Assistir a missa. A senhora vem sempre aqui? Sempre. E aí, está emocionada com a missa que está sendo celebrada? Estou um pouco. A senhora está em agradecimento? Estou. É pela saúde da minha mãe, que ela esteve muito doente. Ah, ela está muito doente, sua mãe? Ela esteve muito doente, mas graças a Deus melhorou. Então a senhora teve uma graça alcançada? Com certeza. Que coisa boa. Desculpe, viu, lhe interromper mais uma vez. Aproveite a sua missa. E eu deixo vocês aí, Márcio, em off, né? Acompanhando um pouquinho aí dessa missa que começou mais cedo aqui na Catedral da Sé. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio. Obrigado, Tiffany, pelas informações. E com essas imagens a gente encerra o NE2 de hoje. Obrigado pela sua companhia também. Uma boa noite para você e até amanhã.